Vivemos num mundo muito acelerado, onde tudo acontece muito rápido e muitas vezes a gente deixa de lado uma coisa essencial, que é a empatia. Mas como que a gente faz para criar filhos mais empáticos? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Mas por que a empatia ela é tão importante para a gente, né? De forma geral. Mas primeiro, vamos contextualizar o que é a empatia. A empatia é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, de poder tentar compreender o que o outro sente, o que o outro passa, né? Isso também é um ato de caridade, vamos dizer, né? A gente compreender o que a pessoa está passando, quais as suas necessidades e dificuldades, seus sentimentos. Então, a definição no pé da letra é essa, né? Sim. A empatia, ela já foi objeto de estudo durante muito tempo e até hoje é de muitos campos da ciência, como psicologia, sociologia, filosofia, eu acho que até mesmo religião, né? Sim. Quando Jesus falava para a gente amar uns aos outros, né, se colocar no lugar do outro, é mais ou menos a empatia que ele queria trazer para a gente, né? Sim, um ensinamento. É um ensinamento, exatamente. Uma pergunta legal da gente se fazer é como as crianças são quando elas praticam a empatia, ou como são as crianças empáticas. E também, quais os benefícios que a empatia traz para a criança e para o seu crescimento. As crianças empáticas, elas têm uma propensão de crescer mais seguras, mais conscientes, né? Porque no futuro elas vão aprendendo a ser mais respeitosas com os outros, elas vão tendo a capacidade de olhar para uma pessoa e se colocar no lugar dela. Então, isso pode ser um benefício, pode não, é um benefício para o crescimento da criança, para relacionamentos futuros, para a parte profissional, porque dentro de tudo que ela for fazer na vida dela, ela vai estar sendo empática, ela vai estar criando isso, ela vai estar usando dessa capacidade para crescer e progredir também. Além da gente falar desses benefícios da empatia na vida das crianças, a gente precisa pontuar quais são os desafios diários que a gente enfrenta nesse mundo tão acelerado em que a gente enfrenta. Um dos desafios que a gente pontua aqui é o ritmo acelerado da vida dos pais, que afeta diretamente na vida da criança, o que vai ocasionar a ela falta de paciência dos pais com ela e aquele imediatismo, né, que os pais têm em querer que a criança produza algo para eles, né, na questão de precisamos sair logo, né, não se colocar no lugar da criança, depender da idade que ela esteja, esse imediatismo do ritmo acelerado que os pais enfrentam diariamente. Um outro desafio que a gente pode colocar aqui é o uso excessivo de telas e o excesso de estímulos também. O uso excessivo de telas precoce vai ocasionar futuramente um nível alto de ansiedade nessas crianças. Essas crianças podem se tornar adultos mais ansiosos e o que vai levar a um ciclo vicioso que vai fazer a criança repetir a vida dos pais. E aí também tem um outro ponto que também a gente não pode deixar de falar, que é o individualismo, a falta de conexão presente real dentro de casa que as pessoas têm criado, falta de conexão entre pais e filhos que levam necessariamente ao individualismo dentro de casa. Dentro de casa, os integrantes da família não se sentem como uma família. Esse é um desafio que precisa ser enfrentado sim, urgentemente, né? Porque cada um dentro de casa, nesse mundo acelerado, se vê individual, como eu sou uma, você é um, nossa vida é separada, não é assim que funciona. Cada um defende os seus pontos Sim, de interesse e acabou, né? exatamente. Não, só que quando você embarca nessa jornada de construir uma família e de criar filhos, a vida não funciona individual. Então, como cultivar a empatia no dia a dia com as crianças? Em primeiro lugar, seja exemplo. Nas suas atitudes diárias, mostre gentilezas nas pequenas coisas que você for fazer, porque uma coisa eu te garanto, você fazer vale muito mais do que você falar para uma criança. Então, seja o exemplo que o seu filho vai seguir. O segundo é ensine seu filho a nomear os sentimentos. Você ensinar ele a nomear o que ele está sentindo é o primeiro passo para aprender a lidar com aquele sentimento. Vamos dar um exemplo fácil aqui. Um brinquedo do seu filho quebrou, o brinquedo favorito. Ele ficou triste. O que você faz? Ensina ele o que ele está sentindo. Filho, eu estou vendo que você está triste porque o seu brinquedo quebrou.
ensine os sentimentos que ele está sentindo naquele momento. A cada situação que vocês vão passar, fale sobre aquele sentimento, tanto seu quanto dele, para mostrar no dia a dia que todos temos sentimentos e todos temos o direito de sentir. Terceiro passo é valide esse sentimento. Deixe a criança sentir sem minimizar aquilo. Usando o mesmo exemplo do brinquedo. O brinquedo quebrou, a criança está triste, ela está chorando. Você falar, não é nada, a gente compra outro, isso não vai validar o que a criança está sentindo. Ela vai achar que realmente aquilo não tem sentido, né, para ninguém. Ela acha que ficar triste é errado. Nós adultos ficamos tristes quando quebramos alguma coisa que a gente gosta muito. Vai falar que você não fica frustrado, triste quando seu celular quebra, quando seu notebook quebra, quando seu carro quebra. É a mesma coisa para uma criança, o brinquedo favorito dela quebrou, ela está triste e ela precisa sentir aquela tristeza. Então, não deixe que o seu senso de adulto, né, interfira nos sentimentos, nas validações dos sentimentos das crianças. Ajude ela a passar por aquele sentimento de uma forma mais tranquila. Então, valide aquilo. Nomeie e valide o sentimento dela. Não minimize. O quarto exemplo é pratique a escuta ativa. O que é escuta ativa nesse contexto, nessa situação? É você realmente parar o que você está fazendo na sua correria do dia a dia, do estresse, para ouvir o que a criança está falando. Mais uma vez falando do brinquedo, como a Luana estava falando. Foi um exemplo bom. Foi um exemplo bom, que dá para a gente usar com todos os nossos tópicos. Né? Se a criança quebrou o brinquedo dela, ela vai querer vir falar para você por que ela está chorando, por que ela está triste. Às vezes ela não sabe se expressar, mas ela quer ser ouvida. Então, é muito chato quando a gente, adulto mesmo, está falando com uma outra pessoa e entra por um ouvido e sai pelo outro. Você vê que a pessoa não está prestando atenção. E a mesma coisa com uma criança. A criança ela precisa sentir que ela está sendo ouvida, que ela está conversando com o pai e a mãe e eles estão prestando atenção no que ela está expondo. Ela crescendo com esse exemplo, como a Luana falou, não é a gente falar e ensinar para a criança, é a gente ensinar com o exemplo. Ela prestando atenção e sendo ouvida, ela vai aprender a ouvir também. Então lá na frente, quando ela passar por situações onde as pessoas vêm falar com ela, ou até mesmo outras crianças, ela vai ter esse senso de empatia, esse senso de querer ouvir a pessoa, porque ela aprendeu isso dentro de casa. Porque se a gente não for assim, a gente ouvir entrar, né, por um lado e sair pelo outro e não dar atenção devida à criança, ela vai se sentir mal. E isso vai crescendo. Do mesmo jeito que cresce um sentimento bom, pode crescer um sentimento ruim dentro da criança. Então, durante essa fase, ela vai aprender a não dar bola para o que os outros vêm falar para ela. Ou quando alguém vem chorando, ela vai aprender a ignorar ou a ficar irritado com o choro e não dar o acolhimento necessário para a pessoa. Ela vai replicar fora de casa o que você está aplicando dentro de casa com ela. Os exemplos, é o exemplo. Né? Quinto tópico, promova experiências de cuidado. O que isso significa? Você pegar uma criança e pegar uma plantinha e ensinar ela a cuidar. Que a planta ela precisa desse cuidado, dessa atenção de água, de poda. E incluir ela nesse processo, se você tem uma planta em casa, se você faz isso. Porque ela vai estar aprendendo, acho que a princípio, a ter a empatia com a planta, né? Que ela vai entender que as plantas e os animais também precisam do cuidado, da nossa empatia, né? O exemplo do bichinho é muito legal, né? Se você tiver um bichinho de estimação, ensinar e ajudar a criança, né? Incluir ela nessa atividade de cuidar do bichinho, né? Seja dar uma água, uma comida, um banho, porque ela está vendo, visualizando que o animal ele tem um sentimento de necessidade também, que ele precisa ser cuidado. E isso são todas pequenas atividades que promovem a empatia na criança. E eu tenho certeza que começando a fazer uma delas vai ser uma boa maneira de fazer crescer esse sentimento dentro dela. Outra coisa muito legal é admirar as coisas. Pode parecer confuso, pode parecer até mesmo bobo. Eu adoro esse tópico. Eu também gosto. Eu acho lindo. Eu sou um grande admirador, eu adoro. Eu adoro quando esse é o assunto, porque você às vezes está num ritmo tão acelerado, né, do dia a dia, que a gente tem mesmo, infelizmente. A gente tem... É tudo atropelado na nossa rotina. Mas às vezes a gente permite que isso entre no modo automático e a gente deixa de apreciar as coisas. Então, se você está andando numa estrada, você só olha para a rua.
Você só foca no que você está fazendo. Às vezes, é claro que você não vai tirar o olho da estrada por qualquer coisa, mas fala assim, nossa, que árvore bonita. Olha o pôr do A sol. paisagem. Olha que paisagem legal, Nem né? que for, se você estiver fazendo uma viagem em família, parar 5 minutos No no acostamento para acostamento para olhar. ver, É, rapidinho, assim, que seja, óbvio, um lugar seguro, né, para vocês pararem de sim, carro. Mas para exato. apreciar as coisas, as pequenas coisas, né, que a gente tem no dia a Sim, dia. eu sempre, quando tenho um tempinho, paro às vezes na praça, eu olho para as árvores, eu fico observando, ou olho pro lago, para alguma coisa e falo, nossa, que bonito, né? A gente vê Deus nessas pequenas coisas, né? Como a natureza é Sim. perfeita e traz calma pra gente. Eu acho que essa questão da percepção, de avaliar, da criança observar e admirar as coisas, também, de certa forma, pode ensinar primeiro ela a reduzir a ansiedade Sim. de uma forma natural e ela também aprender a olhar para as coisas com mais amor, com mais calma. E o sexto tópico é a colaboração ao invés de competição. Eu acho que existe realmente, não é um tópico que eu me aprofundei muito, mas existe a competição saudável na nossa Sim. vida. Mas não é uma coisa que eu sei, não tenho propriedade para falar disso porque eu não estudei. Mas a colaboração eu sei que é muito, muito mais interessante do que a competição. Ainda mais quando a gente está falando de crianças e os seus crescimentos, né? Seu progresso. Porque a gente promover algumas atividades em grupo com as crianças, onde elas colaborem umas com as outras para obter um resultado, é muito legal, porque ela vai aprender que tudo na vida, seja para ela mesma, ou num trabalho, num relacionamento, ela vai ter que ter a colaboração presente na vida dela, e não a competição, de certa forma, né? Num panorama geral, olhando nesse tópico, né? Pequenas coisas de colaboração em casa, por exemplo, a gente tem a questão de ajudar os pais com algumas atividades, que a gente já falou isso no vídeo anterior, Sim. né? Incluir numa lavagem de louça, lavar o quintal, Regar uma regar uma planta. planta, isso é uma colaboração dentro de casa. Aí tem as atividades que a gente promove com as crianças que podem estar ajudando a criança a entender esse senso de cooperação, de colaboração para ela aprender que tudo na vida precisa disso. E o sétimo tópico, eu acho que é um pouquinho de uma junção de alguns tópicos que a gente veio falando, é a gente reduzir dentro da gente mesmo, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa casa, esse excesso de pressa. A gente realmente vive acelerado, parece que o dia precisa ter 26 horas para render, com duas horinhas a mais a gente faz muito mais coisa, né? Mas eu acho que se a gente começar a praticar esse desacelero, esse tirar o pé do acelerador, é uma coisa que pode trazer muito benefício. A gente sabe que trabalhar é muito importante, a gente fazer o que a gente precisa para não esquecer naquele momento é importante, a gente organizar a casa quando sobra um tempo é importante, mas a gente desacelerar, respirar e ter aquele momento com nossos filhos, né, que é acolher a criança quando ela está chorando, quando ela está num momento que ela precisa de ajuda para uma atividade ou que ela só precisa de você, é muito importante, muito importante. Então, diminuir um pouco, desacelerar um pouquinho. Vou tirar uma pausa aqui de 5 minutos do que eu estou fazendo, só para eu dar uma respirada e me acalmar, eu poder acolher a minha criança, porque ela também precisa disso. E acho que nós também precisamos até mais do que elas, né? De certa forma, né? Porque a gente precisa se acalmar para diminuir esse ritmo estressante que a gente tem. E Aí também, volta o seja o exemplo, né? exato, seja o exemplo. E também criar essa conexão com a criança de pouquinho em pouquinho, né? Em pequenos momentos do dia a gente acolher e fazer uma Sim. conexão saudável. Falando, né, em todos esses tópicos que a gente colocou aqui para vocês viram que a gente separou em 7 tópicos. A gente achou muito interessante esses 7 e eu vou deixar aqui para vocês uma listinha deles que a gente foi pontuando aqui. Eu vou também disponibilizar para vocês aqui na descrição desse vídeo para vocês baixarem, tá em PDF, caso vocês queiram, tá? Vou deixar a imagem um pouco aqui na tela para vocês irem lendo e pode baixar essa imagem também. Se vocês preferirem, se vocês quiserem, imprima essa imagem, coloca do lado da sua cama, para assim que você acordar todos os Na dias. geladeira. Na geladeira, dá uma olhada todos os dias na hora que você começa seu dia, para você começar o dia inspirado a ensinar a empatia ao seu filho, né? A seguir esses passos. No vídeo anterior eu falei que eu não acredito em tabelas, né? Mas em tabelas de rotina.
Mas isso daqui, né, não é uma tabela, é um não é uma lembrete. tabela, é um lembrete diário que a gente tem que ter todos os dias. Todos os dias a gente tem que parar, ler, respirar, assim, com calma e ver que aquilo realmente faz a diferença, tanto na sua vida quanto na vida dos seus filhos. Então, primeiramente, você tem que ser o exemplo. Então, faça isso, para, respira e veja, né, que aquela tabela, né, que esses tópicos, eles vão ajudar você nesse processo do ensino da empatia. E até porque, assim como tudo na vida, né, no trabalho, numa escola, numa atividade, a gente precisa praticar para aprender. Tem que ser devagarzinho. A gente não vai ficar perfeito da noite para o dia. Não vai ser seguir os tópicos que vai deixar a gente Sim. expert no assunto. Não, a gente precisa praticar um pouquinho por dia. Então, ter isso impresso em algum lugar onde você possa ver é um lembrete de, olha, eu preciso fazer isso. Olha, eu preciso respirar, preciso desacelerar. Porque às vezes a gente esquece, mas aquilo lá tá lá para lembrar. E é praticar. Um pouquinho por dia eu vou me libertando de algumas coisas que estão erradas, que estão fazendo mal para mim, para minha família. E é muito importante a gente ter um lugar para visualizar isso, para não cair no esquecimento. Porque senão a gente vê, a gente falou desse conteúdo aqui, daí a pouco a gente esqueceu. Vocês viram um vídeo, daqui a pouco vocês esqueceram. Então, assim como a gente vai imprimir também, é legal vocês imprimirem para estar colocando na geladeira, né? Ou onde for melhor, na cabeceira da cama, pode ser papel de parede do celular, só para você lembrar desses tópicos para te policiar em algumas situações. A empatia se aprende no dia a dia. É naquele olhar, no exemplo e nas pausas, nas pequenas pausas que a gente faz para estar com os nossos filhos. Num mundo que corre tanto, que a gente vive tão acelerado, oferecer o tempo e a empatia é o melhor presente que a gente pode dar para as nossas crianças. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, pega o encaminhar, manda para quem você acha que precisa ver, manda no grupo da família, manda para o parente, manda para quem você quiser mandar, para os amigos, coloca no seu story do Instagram esse link. E a gente está sempre produzindo conteúdos bacanas, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, para a gente levar coisas que a gente vem aprendendo até vocês também que estão nos assistindo. Então, a gente está no Instagram também, onde a gente posta coisas com mais frequência, que é o @ser.emfamilia. E lá tem mais atividades, tem mais stories curtos, com algumas coisinhas mais breves, né? Para a gente estar em conexão maior com vocês. Então, a gente se vê na próxima quinta-feira. Até mais!